Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui, um privilégio, para poder compartilhar a palavra do Senhor e poder nos alimentarmos do que o Senhor tem preparado para nossas vidas em formas de devocionais. Eu quero hoje compartilhar, sobre o personagem que nós estamos estudando nesse mês de agosto, que é o rei Josafá. Está no livro de 2 Crônicas, capítulo 17, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Baalins. Antes, buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, e teve riquezas e glória em abundância. Meditando nestes versículo, comecei a pensar sobre a oportunidade que Josafá teve de, a partir da morte do seu pai, ele reinou no lugar de seu pai. E Deus ministra no nosso coração, assim, toda vez que nós temos alguma oportunidade, nós precisamos escolher qual caminho nós vamos seguir. E conforme a palavra de Deus está relatando aqui, Josafá, ele andou nos primeiros caminhos, ou seja, ele pegou como exemplo, ele pegou como base da vida dele aquilo que o rei Davi havia feito e os mandamentos do Senhor também. E a própria palavra diz que através disso o Senhor foi com Josafá e as pessoas chegaram até ele, entregaram presentes para ele e ele teve riquezas e glória em abundância. O que nós aprendemos com isso? Podemos aplicar na nossa vida pessoal que nós estamos o tempo inteiro recebendo oportunidades na nossa vida, nós estamos recebendo propostas e às vezes nós estamos até assumindo lugares que o Senhor nos colocou, porém é muito importante nós pararmos, refletirmos qual é o caminho que nós estamos seguindo. Porque existem sempre mais de um caminho, mas existe o caminho certo e o caminho errado. Existe a referência que nós tomamos, que é uma referência certa, e existe também aquela referência que é uma referência errada. No caso do Josafá ele pegou como referência o rei Davi. Ele pegou o caminho que o rei Davi ele começou, ou seja, os primeiros caminhos do rei Davi. E eu queria falar sobre isso. Qual caminho nós temos andado? Qual caminho nós temos tido como referência para a nossa vida? Quando nós recebemos propostas, quando nós recebemos coisas maiores na nossa vida, quais são as nossas escolhas? E a palavra de Deus vai nos relatar em Mateus, capítulo 7, no versículo 13 e 14, a questão do caminho. E diz assim: entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem este caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Então, nessa passagem do Evangelho de Mateus, está falando que existem duas portas, a porta estreita e a porta larga. Aos nossos olhos, na maioria das vezes, nós queremos passar pela porta larga. Por quê? Porque é mais fácil. É um caminho que as coisas estão assim, mais fáceis de nós ganharmos, ou aceitarmos, ou de conquistarmos. Então essa porta larga, a gente não tem que ter esforço para passar por ela. Quem aqui nunca passou por uma porta estreita? Talvez teve que andar de lado, ou teve que passar espremido. A porta estreita é assim. Você tem um certo esforço para passar por ela. Porém, ao avançarmos a porta estreita, nós temos o quê? Nós temos um caminho aberto, que é o caminho da vida. É o caminho da vida eterna. É quando nós atraímos ou atravessamos esta porta estreita. Mas a porta larga começa a ser diferente. Ela é muito fácil logo na entrada, mas depois o caminho ele vai se estreitando. Ele vai se estreitando por quê? Porque os nossos olhos ficam assim fixos ou acreditam que vai ser um caminho de facilidade, mas teoricamente quando nós entramos por esse caminho dessa porta larga, ele vai se estreitando porque ele começa a recorrer ao nosso eu, ao nosso velho homem, recorrer à nossa natureza humana. E a porta estreita é diferente, porque quando a gente passa por ela, a gente chega a um caminho aberto, porque é o caminho aberto por Jesus Cristo. É um caminho aberto de salvação, é um caminho aberto que nós temos onde lançar as nossas ansiedades, lançar os nossos defeitos, as nossas falhas, as nossas fraquezas, nossas mazelas, e assim, através do Espírito Santo, ele continua nos direcionando, nos guiando neste caminho. E o próprio Jesus, ele deixa claro também para todos nós que existe um caminho. E o próprio Jesus falou qual era o caminho. Em João, capítulo 14, no versículo 6, vai falar bem assim, ó. Jesus disse:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por intermédio de Jesus Cristo. Ele estava relatando para os seus discípulos, ou seja, ele já estava indo, falando que ele estava indo preparar um lugar para todos nós. Ele estava assim explicando para os discípulos que nós estávamos de passagem nessa terra, mas existe um caminho a seguir. Nós temos que estar totalmente, 100%, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Então existe esse caminho de vida, existe um caminho que vai nos levar à perfeição, existe um caminho que nos traz a paz, existe um caminho que nos traz alegria, esse caminho é Jesus Cristo. Existe um caminho que traz toda tranquilidade dentro do teu lar, é o Jesus Cristo. Existe um caminho que resolve todos os teus problemas, Jesus Cristo. Existe um caminho que faz com que você viva igual a Josafá, com riqueza e com glória em abundância. Esse caminho é seguir os passos de Jesus Cristo, seguir os mandamentos de Jesus Cristo. Então não se perca, ou seja, não saia do caminho. Todo caminho tem uma extremidade. Todo caminho é definido pela sua extremidade. Então tente andar sempre no meio do caminho. Se estiver chegando por uma das suas extremidades, peça que o Espírito Santo te guie. Senhor, continue me guiando no caminho da perfeição. Continue, Senhor, me guiando no caminho que me traz a paz. Continue, Senhor, me guiando por este caminho, porque é o caminho que me conduz à vida eterna. Então pense nisso. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Quando nós entendemos que só existe um caminho a seguir, nós vamos caminhar por este caminho que Jesus já deixou trilhado, ou seja, descrito para todos nós. Não saia do caminho. Siga os princípios e os mandamentos do Senhor e assim tu serás bem-sucedido. Siga o caminho que o Senhor nos orientou e assim nós teremos acesso à vida eterna. Siga os passos de Jesus Cristo, se espelhe em Jesus Cristo e assim nós andaremos e caminharemos levando a luz de Cristo e essa paz que excede em todo o entendimento. Então, continue no caminho, o caminho da paz, o caminho da perfeição, o caminho que ilumina todas as trevas, porque aonde a luz do Senhor chega, as trevas vão embora. Então é a mensagem que eu quero deixar para hoje, para nós meditarmos um pouco e entender que esse caminho nos direciona para algo muito melhor do que nós estamos vivendo aqui hoje. Amém?